Olá, queridos, aqui estamos de volta, entrando na sua vida, na sua casa, através desse canal, onde esperamos ser bênçãos de Deus, trazer respostas para a sua história, trazer chaves para que você possa mudar algumas situações, porque nós acreditamos no poder latente, intrínseco que a palavra tem. Paulo disse que o Evangelho é poder de Deus que transforma, né? Não existe poder mais transformador do que o poder da palavra de Deus. Eu sou a Paulina Gonçalves, sou professora, alguns já estão aqui no canal e me conhecem, e vocês têm algumas pessoas chegando agora. Eu fico muito feliz por esse retorno, creio que a bênção de Deus está sobre esse trabalho, exatamente por essa amplitude que Deus está nos dando. Você faz parte disso. Então, antes de eu ler o texto, eu queria pedir a você, compartilhe sempre. O canal entende, o conteúdo, o YouTube entende que o conteúdo que estamos dando é relevante quando há esse compartilhamento. Então faça isso, deixa o seu like, tá bom? Ajuda a gente a expandir a vontade de Deus através desse trabalho. Queria compartilhar com você uma palavra, é um versículo que tem em Gênesis 45, numa história muito conhecida. Acredito que essa história é uma das mais conhecidas da Bíblia, que é a história de José. No capítulo 45 de Gênesis, nós temos o reencontro de José com seus irmãos. Vocês devem lembrar a história. José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito, né? Havia uma caravana de ismaelitas, comerciantes, né? José foi vendido como se fosse um objeto e foi parar no Egito. E muitos anos depois, agora José era vice-governador do Egito. Ele era o homem do presidente, ele era a pessoa mais importante naquela terra. Ninguém comprava, ninguém vendia, se não passasse pelas mãos de José. E os seus irmãos vão. E na terceira vez que há o encontro entre ele e seus irmãos, não dá mais para postergar aquele momento, José vai se revelar, porque os irmãos não o reconhecem, até pela posição que ele estava. Então, José, nesse desdobramento, nesse ambiente onde José vai se dar a conhecer os seus irmãos, ele diz uma frase, gente, que é uma chave para a nossa vida. Olha o que ele diz. Ele fala assim, olha, no versículo 5, ele chama, né, chegai-vos a mim. Seus irmãos se aproximam, ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos guardar em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Quando eu li isso aqui, eu achei um paradoxo. Porque José diz para os irmãos assim, vocês me venderam para cá. Mas ele diz assim, Deus me enviou. Ele fala isso 3 vezes. Deus me enviou. Então minha pergunta foi, José estava no Egito porque os irmãos o haviam levado para lá, vendido, ou José estava no Egito porque Deus queria? As duas coisas. As 2 coisas. Mas o que é maravilhoso, qual é a chave aqui? A chave é como José lê aquilo que lhe aconteceu. Por que isso é uma chave? O Erwin McManus, autor do livro Alma Artesã, ele fala uma coisa muito interessante quando ele, num capítulo, fala sobre aquilo, como a gente lê. Ele fala sobre a leitura da realidade. Ele diz que o nosso cérebro foi programado de tal forma que ele não distingue entre a experiência e a memória. Na nossa cabeça, no nosso cérebro, quando nós estamos vivendo um fato, nós não separamos o modo como vamos lembrar do fato, a lembrança do fato e o fato em si. O fato em si é uma coisa, a lembrança do fato é outra coisa, 2 coisas distintas. Mas dentro da nossa cabeça não existe essa distinção. Essa distinção é filosófica, não é uma distinção real na experiência. E por que ele fala isso? Ele diz que o modo como a gente lembra do fato é muito mais importante do que o próprio fato.
Então é como a gente lembra do fato. Então, de posse disso, vamos voltar aqui. Como José está lendo o que lhe aconteceu? Ele está dizendo para os irmãos assim: vocês me venderam, mas eu estou aqui, porque Deus me enviou. Quando José faz essa leitura, ele separa causa e processo. A causa foi Deus. Ele não estava ali porque os irmãos queriam que ele estivesse. Ele estava ali porque Deus o havia enviado para lá. Agora, por qual processo ele foi? O processo foram os irmãos que o venderam. Se os irmãos não o vendessem, Deus usaria outro processo. Mas como é bom você enxergar Deus por trás de tudo. Porque quando você enxerga Deus por trás das situações, você tira das pessoas o domínio sobre a sua vida. Você não tributa sobre as circunstâncias o louvor por algo. Por exemplo, quando José enxerga que foi Deus, ele está dizendo assim, nas entrelinhas: a minha vida nunca esteve dependendo da mulher de Potifar. A minha vida nunca esteve dependendo de vocês. A minha vida não dependeu dos ismaelitas. A minha vida não dependeu de Potifar, do próprio Potifar. A minha vida sempre esteve na dependência de Deus. A causa é muito maior do que o processo. A causa rege o processo. E a causa dá finalidade a tudo. José está dizendo: Deus me colocou aqui para conservar em vida a própria vida de vocês. Desculpa o pleonasmo. Mas para conservar a própria vida de vocês. Então foi por amor a vocês. Então eu quero deixar essa palavra com você aqui. Comece a ler a sua história sobre os óculos de José. Tá? Pega essa palavra que eu estou te colocando aqui, dando para você. Pega isso. Coloca como um óculos para você ler a sua realidade. Comece a dizer para as circunstâncias: não são vocês que me determinaram estar aqui. Deus quis que eu passasse por isso. E aí você encontra naquilo uma finalidade. Tá bom? Através do que eu estou passando, Deus vai dar vida a alguém. Deus está trazendo cura para alguém. Que Deus te abençoe, que você possa aprender isso. Que José possa te ensinar. Até para que você não guarde mágoa das pessoas e nem fique ressentido pelas circunstâncias. Tá bom? Deus está por trás de tudo, querendo te conduzir a um lugar de vitória, de cura para outras pessoas. Foi isso que José foi. Cura para os seus próprios irmãos e família. Assim Deus fará com você. Tá bom? Creia somente e espere. Aquele que está cuidando de você, enviando você, é muito maior do que os processos que estão acontecendo. Um grande beijo no seu coração.